Olá, padre. Fala, Cíntia. Tudo certo com você? Tudo bem? Prazer Tudo em bem. receber o senhor. Antes Prazer de todo mais meu. nada, Obrigado pelo assisti... convite, né? que isso? Assisti sua pregação ontem e que mensagem inspirada, né? A rainha Elizabeth nunca quis ser a rainha, ela É. nunca quis estar no centro. E depois, uma outra coisa que o senhor comentou sobre os haters, os fakes, mas eu vou guardar essa para uma pergunta específica aqui. Boa tarde, seja bem-vindo demais. Muito E, padre, obrigado. Obrigado. queria começar falando sobre um assunto que é o seguinte: todo mundo que me acompanha, todo mundo que me assiste, quer ser fluente em inglês. Sonha em ser fluente em inglês, sofre de alguma maneira porque não é fluente em inglês, Uhum. precisa ser fluente em inglês. Só que as pessoas, elas têm uma dificuldade de diferenciar quero, sonho, preciso, sofro de priorização de uma coisa na minha vida. Então eu imagino que muita gente olha o padre Fábio de Mello hoje e fala assim, acha que foi sorte, acha que um dia Jesus acordou e fez assim, pim, seja grande, seja famoso. Eu queria que o senhor começasse contando para a gente um pouquinho da sua história, assim, para as pessoas entenderem que nada acontece, nenhum resultado, no meu caso as pessoas querem alcançar a fluência em Obrigado. inglês, mas nenhum resultado na vida acontece ao acaso e não acontece porque a gente quer, porque a gente sonha, porque a gente precisa, porque a gente sofre. Mas é um fruto de trabalho, de preparação, de priorização. Então, você pode começar falando para a gente um pouco da sua história de preparação, de sacrifício para chegar onde você chegou? Primeiramente, Felipe, eu sempre gosto de dizer que ninguém é por acaso. Eu acho que toda vez que eu olho para você, eu identifico em você um professor de inglês bem-sucedido, com uma capacidade enorme de tornar o seu ofício palatável, porque eu acho que o grande desafio do professor, seja em qualquer área, é você fazer o seu aluno gostar daquilo. É fazer do saber virar sabor. E todo mundo que consegue, em algum momento, um destaque na sociedade por aquilo que faz, a gente tem uma tendência de julgar muito rapidamente como se aquilo fosse um resultado da noite para o dia, ou como se fosse um resultado de sorte, quando na verdade ninguém é por acaso. Eu tenho para mim que a construção humana ela é sempre processual e são processos inúmeros que nunca terminam. Eu nunca estou pronto, eu nunca deixo de viver o processo de Heráclito, né? O filósofo grego que dizia que não se banha duas vezes na água de um mesmo rio. Quando você volta, o rio já é outro. Se numa fração de segundos você sai e volta ao rio, você já encontra um outro rio transformado, com outras águas, com outras Perfeito, possibilidades. Então, perfeito. quando as pessoas olham para nós, o primeiro que consegue enxergar da gente é o fenômeno que se manifesta. Porque todo ser humano é fenômeno. É uma relação que nós estabelecemos com o outro de manifestação, que na Bíblia a gente chama isso de epifania, né? Uma palavra bonita para dizer algo que também é muito bonito. Eu estou diante de você e nós temos uma epifania, uma manifestação. Eu me manifesto diante de você, você se manifesta diante de mim. E tudo aquilo que eu consigo manifestar pode ser fruto de uma simulação que não dura muito tempo, porque eu sou desmascarado em pouco tempo, ou aquilo pode ser o resultado de inúmeros processos e construções que eu vivi. Então eu, por exemplo, para me tornar padre, primeiro eu precisei nascer, ser muito bem educado pela dona Ana, porque eu não acredito na possibilidade de ser um líder religioso, um bom líder religioso, sem antes ter sido um bom filho, sem antes ter sido um bom irmão. Se eu não vivi bem os bastidores da minha preparação, dificilmente eu vou ter o que mostrar, o que falar e o que viver diante das pessoas. Então, toda vez que eu preciso me recordar do ser humano que eu quero ser, à luz de Jesus, eu me recordo daquela que me apresentou a ele, que foi minha mãe. Eu tenho um episódio com ela, Felipe, que é muito bonito, que eu faço questão de contar sempre. A minha mãe era uma mulher muito simples, ela é uma mulher muito simples. Ela não estudou, mas ela é uma mulher muito sábia, uma capacidade enorme de percepção do outro, de interpretação do fenômeno do outro com muita justiça. E eu me lembro que ela era membro
do apostolado do coração de Jesus. E a primeira imagem de Jesus com a qual eu tive contato na vida foi ele segurando assim as mãos e o coração para fora. E aí eu me lembro que eu perguntei para ela, assim, mãe, por que Jesus tem o coração para fora? E ela me disse, é porque ele não tem nada a esconder, meu filho. Uau! É lindo isso. Então, toda vez que eu preciso ser publicamente, eu me recordo da minha primeira formação humana, os primeiros amores que eu experimentei, a pessoa que socorreu-me da minha indigência, porque a nossa mãe, se ela não escolhe cuidar da gente, você morre no primeiro dia. O ser humano nasce absolutamente indigente, necessitado de cuidados. Então, só na minha primeira infância, eu coleciono inúmeros nomes, histórias de pessoas que me transformaram numa pessoa possível. Aí depois eu começo a pensar nas minhas professoras, nas mulheres, nos homens que passaram pela minha vida, me ensinando alguma coisa. Depois, quando eu decidi ser padre, eu estudei 16 anos para ser padre. Desde o momento que eu entrei até o momento que eu me ordenei padre. Depois eu estudei mais 6, fiz questão de fazer pós-graduação, fiz um mestrado e nunca paro de estudar. Então eu acredito que aquilo que na minha vida hoje é uma regra que me faz ser quem eu sou, é o empenho. Eu me lembro que perguntaram para Rui Barbosa, né, qual é o segredo da sua genialidade. Ele fala, o sol nunca me surpreendeu na cama. Então, é muito empenho no dia a dia para quem quiser sair da margem de conforto, para quem quiser de alguma forma fazer a diferença no mundo, porque por incrível que pareça, o lugar mais cobiçado ultimamente tem sido da acomodação. Mas definitivamente eu não acho que seja um lugar que combina com as mentes que querem transformar o mundo. Pelo contrário, nós temos que viver no desconforto de saber que essa estrutura que nos entregaram pode ser muito melhor para quem vier depois de nós. Uau! Olha, você que quer ser fluente, pega essa resposta e transforma isso numa regra de vida. Mas eu quero, Felipe, me ensine inglês, pelo amor de Deus, que até hoje eu não aprendi. Ensino demais, ensino demais. Quero ser seu aluno, então, a partir de hoje. Então, pronto, virou meu aluno agora. Ganhei um novo aluno, chamado Padre Fábio de Mello. Mas o senhor acabou tocando exatamente no ponto que eu estou falando. Não deixar o sol me acordar, empenho. O sacrifício anônimo, porque é muito fácil eu me sacrificar quando eu estou debaixo dos holofotes, é muito fácil eu me sacrificar quando eu estou debaixo de pressão, é muito fácil eu me sacrificar quando eu estou debaixo de recompensa, mas poucas pessoas... Você não vai ter pressão o tempo inteiro, você não vai ter recompensa o tempo inteiro, você não vai ter holofote o tempo inteiro. Seja lá a motivação externa que te faz sacrificar, ela não vai estar lá o tempo inteiro. Se você não conseguir encontrar dentro de você... Cara, 16, ele acabou de falar, 16 anos estudando, mas depois mais 6 de pós-graduação, sem nunca ter nenhuma promessa de que, enfim, não era isso que motivava ele. Padre, segunda pergunta que eu separei para te fazer. Eu tenho dito muito, inclusive conversei com uma pessoa que você conhece, acredito que você conheça o André Valadão, semana passada sobre isso. O inimigo número 1, na minha opinião, da fluência, não é... Se você fizer uma pesquisa, as pessoas vão falar, não sou fluente por quê? Não tenho dinheiro, não tenho tempo, porque não entendo, porque é difícil, porque é complexo. Eu tenho uma teoria que o inimigo número 1, e isso a minha teoria vem de 10 anos acompanhando adultos para o grupo. 95% dos brasileiros não falam inglês, 5% falam. Eu estou até com um documentário essa semana sobre isso, e faz 10 anos que eu trago adultos para esse grupo dos 5%. E para mim é muito nítido que o inimigo número 1 é o medo. Medo de passar vergonha, medo de errar, medo de ser criticado. Eu tenho, por exemplo, pessoas que são fluentes, mas não têm coragem de conversar com outras pessoas. Ele é fluente, mas ele não tem coragem de conversar com os outros. E eu falava com o André Valadão sobre um versículo da Bíblia, de Salmo 27:3, que Davi fala, ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei. E eu falei que, no caso do aluno buscando a fluência, esse exército são os críticos de plantão externos e os internos, que ficam só... Fala uma palavra em inglês para você ver como fala tá errado essa pronúncia. Dentro da pessoa fica o tempo inteiro o exército crítico, o tempo inteiro amedrontando essa pessoa.
Você pode contar para gente? Eu tenho certeza absoluta que você lida, e você falou um pouco sobre isso ontem, tem perfis, tem gente que se dá o trabalho de criar um perfil só para te criticar. Então, assim, você está constantemente tentando, quem tenta erra, e você está sendo constantemente criticado. Você tem milhões de elogios, mas no meio desse milhão de elogios tem crítica. Conta pra gente um pouquinho sobre como lidar com a crítica, como lidar com o medo de errar, como lidar com o medo de passar vergonha. Primeiramente, eu acho que o tema do medo é riquíssimo e vale uma belíssima reflexão que nós não temos agora, mas eu gostaria de pincelar um aspecto que eu considero muito importante. É um limiar muito estreito entre o medo da minha preservação, que ele está a favor da minha preservação, o meu corpo sabe o que ele pode enfrentar e o que ele não pode enfrentar. Então eu tenho medo do fogo, e com razão. É medo de preservação. É um medo inteligente que me coloca diante do fogo e fala assim, não, o seu corpo é limitado para enfrentar a estrutura do fogo. Mas em muitos momentos, eu transformo o medo de preservação numa neurose. Então, por exemplo, quando eu começo a pensar que ali pode acender um fogo e eu já tenho medo, mesmo quando ele não está aceso, esse medo da preservação evoluiu para uma neurose. Aí a gente precisa de tratamento. Quando nós falamos dos medos que nós enfrentamos no dia a dia, eles podem estar associados muito, num primeiro momento, a uma insegurança. Ontem, se você participou da minha missa, você me ouviu falar que eu tenho muito medo das pessoas que motivam a coragem sem ensinar qual é a base e a raiz de toda a coragem, que é justamente o preparo. Um médico é corajoso para cuidar de um paciente? Mas por quê? Porque ele aprendeu medicina. Se ele não tivesse medicina, não bastava a coragem. Eu posso muito bem ter coragem para alguma coisa sem antes ter feito o que era o dever de casa para que aquela coragem me sustentasse. Então, isso é também uma irresponsabilidade. Eu não consigo nem pegar uma veia no meu braço. Se eu tiver que pegar a veia do braço de alguém para aplicar alguma coisa, eu não tenho esse conhecimento. Eu não tenho essa ciência, então eu não tenho coragem. Aí, quando eu digo eu não tenho coragem, está justificando que eu, de fato, não estou preparado para aquilo. Quando nós precisamos aprender alguma coisa, aí eu vou me unir a você, porque também sou professor universitário, em muitos momentos eu via meus alunos com medo do conhecimento. Por quê? Porque não havia tido uma dedicação suficiente para aquele preparo. Eu acho que a gente vai com mais coragem para a prova, ainda que a gente não consiga diminuir o que nós chamamos de ansiedade, que é, nossa, eu estou preparado, mas eu não sei como vai ser. Isso é humano. Toda vez que eu ia cantar, não, eu não posso mentir, eu nunca tive isso quando ia para os palcos, por exemplo. Mas eu tenho amigos meus que já têm 50 anos de palco, que quando vão entrar em cena, dá aquele friozinho na barriga. Eu nunca me levei muito a sério no palco, então eu achava que o meu encontro com as pessoas, quanto mais espontâneo fosse, melhor. Eu não tinha um roteiro para seguir, mas quando você vai ali fazer um trabalho que é roteirizado, é claro que gera uma ansiedade. E às vezes os nossos medos, André, estão porque nós temos consciência de que nós não estamos suficientemente empenhados em adquirir a competência que nos daria a coragem. Eu acho que falar inglês, o medo de todos nós, é porque, de fato, nos falta um empenho prévio em tentar dedicar ao máximo no conhecimento daquela linguagem, para que quando eu precisar falá-la, eu tenha um pouco mais de coragem do que aquele que não se preparou tanto quanto eu. Esse é um outro medo que também precisa ser considerado. Não adianta eu querer falar inglês se eu não me dedico no dia a dia para falar. Não adianta eu querer ter um bom português se eu também não me dedico às leituras, ao dia a dia, à gramática, para que meu português seja um pouco melhor. Agora, existe também aquele outro medo que está aí muito presente entre nós, que às vezes eu pratico muito isso. Eu já tenho conhecimento prévio, já me preparei para aquilo, mas eu ainda continuo tendo medo. Porque às vezes faço muito a medida a partir do que os outros estão esperando de mim, tenho uma ansiedade de que o meu conhecimento ainda não esteja à altura daqueles que me escutam, e eu não tenho que ter essa preocupação. Se a partir do momento que eu tenho alguma coisa já internalizado, eu vou tentar usar da melhor maneira aquilo, né? Eu acho que no mundo de hoje, nós estamos lidando, por exemplo, eu sempre falava isso,
A pessoa vai fazer um concurso, tem 3.000 vagas. Ou melhor, são 3.000 candidatos para cada vaga. Eu falo, não se impressione com esse número. 90% das pessoas hoje estão se nivelando por baixo. Elas não têm... Você fique tranquilo, se você de fato estudar, se de fato você se preparar, você vai competir com no máximo 200. Os outros, lamentavelmente, fizeram de qualquer jeito, chegaram ali de qualquer jeito. Agora, o outro aspecto do que você me perguntou, como é que eu faço para lidar com a crítica? Quando eu vejo que é uma crítica que tem identidade, que tem rosto, de um perfil que se assume, eu costumo ouvir. Às vezes não concordo no momento, mas gosto de dormir sobre aquela opinião. Quem sabe o outro tem uma opinião? Porque eu também parto do princípio, André, que às vezes o que o outro falou e que me incomodou tanto justamente porque ele tem razão. Porque se ele não tem razão, a crítica do outro não vai me incomodar tanto assim. Quando eu sei que ele não tem razão, né? Agora, quando eu sei que ele tem razão e eu não quero assumir como isso é doído. Quando eu olho para o outro e sei que o que ele está me acusando, ele está coberto de razão, porque eu estou aqui numa hipocrisia, estou vivendo uma fachada e o outro tem razão do que ele está dizendo, aí eu durmo na opinião e, se for preciso, assumo aquele erro e dou um jeito de modificar. Agora, quando eu percebo que é um perfil que não tem nome, que não tem identidade, que está ali somente para fazer barulho, é um bloco na hora, porque é a melhor maneira de resolver isso. Eu acho, e graças a Deus que você tocou no ponto do bloco, que eu queria fazer um paralelo com a realidade dos meus alunos ou das pessoas que me acompanham, porque são interessadas em alcançar fluência em inglês. Como é que a gente pode trazer o ensinamento do padre para a nossa vida real? Quando uma pessoa tem uma intenção verdadeira de que você melhore o seu inglês, a crítica dela vai ter um respeito, vai ter um amor, vai ter um momento, vai ter uma situação. Mas quando for pessoas que estão te criticando simplesmente pelo prazer de criticar, pelo hábito de criticar, internamente, dá um bloco na crítica. Dá um bloco na crítica interna e segue o seu caminho rumo à fluência em inglês. Porque se a pessoa deveria desenvolver essa habilidade, né, de ter um filtro natural em que eu estou aqui ouvindo o que você está me dizendo e, naturalmente, eu vou filtrando as informações que me interessam ou não. E não significa que eu goste ou não, é que de fato faça sentido. Porque às vezes tem coisas que você fala, eu não gosto, mas faz sentido para mim. E eu preciso, de alguma maneira, maturar aquilo dentro de mim. Como dizia o roceiro, né? Aquele que é criado lá no meio da roça, sabe que o gado fica ruminando o alimento. Ele come aquele mato, aquilo vai para o estômago retira o máximo daquelas proteínas, de todos os elementos que ele precisa, dos sais minerais, enfim. Volta para a boca, continua mastigando, vai para o estômago de novo. Então, o mundo das ideias, eles funcionam assim, com o perdão da palavra, mas nós estamos o tempo todo no pasto, de alguma forma, ruminando o que a gente vê e o que a gente diz. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente resolve mandar para dentro do estômago. Porque, às vezes, eu não tenho condições, o Felipe, de controlar o que eu vou ouvir. Mas eu tenho que ter a habilidade de aceitar o que eu ouvi ou não. Eu não tenho como controlar o que as pessoas mandam para mim, mas eu posso muito bem filtrar o que eu quero guardar para mim. Perfeito. Então, eu tenho o tempo todo um excesso de informações, e aliás o mundo está assim, né? Com o advento das comunicações, todo mundo tem um canal de televisão nas mãos, que usa como quer, cria o conteúdo que achar melhor, e nós estamos aqui como espectadores, acompanhando tudo isso acontecer. Então, eu preciso ter um filtro decisório, um tribunal onde eu possa fazer o julgamento daquilo que me deve, daquilo que me cabe, ou não, daquilo que eu preciso dispensar, encaminhar para o departamento de pessoal e dispensar. Perfeito, perfeito. Ou seja, quando eu tentar praticar, vou tentar resumir tudo que o senhor falou. Eu vou construir uma coragem que vem do meu empenho, porque eu sei que eu estou me dedicando. Justamente. E quando eu tentar praticar o inglês que eu tenho aprendido, eu não controlo
o que as pessoas vão falar, se elas vão gostar, se elas não vão gostar, se elas vão criticar, se elas vão rir. Mas eu posso tentar controlar como eu vou armazenar aquela crítica dentro de mim e as que eu vou desenvolver a habilidade de deixar passar umas e tentar filtrar outras. Fenomenal, fenomenal. E tem uma coisinha que eu acho importante disso que você está falando, que é de aprender um idioma numa fase adulta. Quando nós somos crianças e nós estamos aprendendo a língua mater, nós falamos tudo errado. Não há outro jeito de aprender. Humanamente, ninguém nos ensinou um outro caminho que não seja transformar os erros em aprendizado. A fonte de toda virtude são os defeitos. Eu olho para algo de ruim que existe em mim e tento substituir, transformar aquilo numa qualidade. Tá bom. Quando eu chego ao mundo, eu começo a falar tudo abreviado. Quando eu começo a aprender as palavras, eu troco o R pelo L. E dependendo do caso, isso se estende durante um bom tempo. Lamentavelmente, nem sempre nós somos educados dentro de uma linguagem mais correta. Nós vai, nós foi, nós era. Eu fui criado nessa linguagem, então eu preciso corrigir dentro de mim o tempo todo. Porque quando eu volto lá para a minha raiz, as pessoas que cresceram comigo continuam falando nós vai. Não tem plural muitas vezes, não existe. Nós foi lá, nós viu aquilo. Então, quando eu comecei a ter um contato com a linguagem, eu era uma criança e eu tinha o direito de falar errado. O problema é que a gente não faz uma distinção, porque quando eu sou adulto e estou tentando aprender uma língua nova, eu tenho sim o direito de passar pelos mesmos equívocos que eu passei quando estava aprendendo língua portuguesa e era criança. E as pessoas que estão ao redor deveriam ter essa sensibilidade de pensar que todo aprendizado, seja ele qual for, ele coloca-nos no primeiro estágio da vida. Que nos permite, sim, o erro sem que isso seja uma vergonha para a gente. Cara, o mais bonito da criança é à medida que você vai corrigindo. Não, meu filho, não é assim que fala. Não é nós foi, é nós fomos. E a criança vai aos poucos assimilando. Por que eu, como adulto, não tenho o direito de aprender inglês assim também? Errando publicamente e alguém carinhosamente falando aqui, você conjugou errado, é assim. E sem que aquilo me causasse uma humilhação. Por que a gente ainda se sente humilhado quando a gente não sabe, Felipe? Tem alguma chave de vaidade dentro de nós, de prepotência, de arrogância, que precisa cair por terra toda vez que a gente precisa aprender. Fenomenal. Fenomenal. Porque às vezes eu vejo tanta gente com dificuldade de falar inglês ou de falar espanhol, seja lá que língua for, porque nós temos medo do estado que nos deixa vulnerável, que é justamente o não saber tão bem como a gente gostaria. Só que o saber é uma construção. Eu não vou da noite para o dia ter um inglês sem sotaque. Eu, no primeiro momento, eu vou ter um inglês quase que só soletrado. Aquele que me faz não ficar preso na alfândega, na imigração dos Estados Unidos. Aquele que me faz entender o que é a liquidação dentro das lojas, por causa delas. Então, essa primeira linguagem de você vai... do you have... Tudo muito pausado. Não tem nenhum problema, você está aprendendo. Tenha paciência com o seu processo. Não se envergonhe de ainda não saber fluente, de ainda não saber como você gostaria. Você vai chegar lá. Basta você se empenhar, você se dedicar. Mas se você não tiver coragem de errar em público, dificilmente você saberá acertar em público depois. Perfeito, perfeito, perfeito. Padre, é impressionante você falar isso, porque dentro do meu curso, eu tenho um módulo introdutório que eu trato só sobre essas questões emocionais, que para mim, como eu disse, é o primeiro. Eu digo o seguinte, saber muito inglês é ter muito dinheiro na conta. A emoção é a senha. É importante eu saber muito inglês? É. Mas se as minhas emoções, dentro do que nós estamos conversando aqui, não forem bem tratadas, eu erro a senha e todo o dinheiro que eu tenho fica bloqueado, ainda que seja 10 milhões. Então tem um módulo introdutório só para trabalhar isso. E nesse módulo introdutório, eu cito o processo natural de aprendizado. A criança ouve, primeira coisa, ela ouve muito. Depois ela começa a balbuciar, que é o que você falou de falar abreviado. Só que os adultos têm dificuldade que eles pulam o terceiro, que é falar errado. Eles querem pular para o quarto.
E eu falo muito isso. Gente, ouçam pelo menos o padre, já que é difícil ouvir o Felipe às vezes. Antes de falar certo, eu tenho que eternizar esse vídeo. Antes de falar certo, eu vou falar errado. E se eu não, pela minha neura de falar certo, eu não conseguir falar errado, eu nunca falo certo. Esse é o looping que prende muitas pessoas. Ele fica esperando o dia que ele vai falar certo, mas ele não entende que ele só vai falar certo de tanto que ele tentou falar errado. E aí uma dica que uma vez um nativo me ensinou, que eu dou para qualquer pessoa que está assistindo dentro que a gente está conversando, é o seguinte: você chegou no exterior, você está muito ansioso, primeira coisa que você vai falar não é nem tentar conversar com a pessoa, você já vai falar o seguinte: I am studying English, I am learning. Could you help me, please? Você já vai jogar a expectativa da pessoa lá embaixo. Você já vai tirar o clima de luta. Ó, não vem querer lutar comigo, não, que eu vim aqui só Eu com não tenho amistoso. armas. Não tenho armas. Eu vim só para brincar. Você já tira o peso das suas costas. Então você já joga uma frase ao invés de ficar tentando se comunicar. Antes de mais nada, você já... I'm learning English. I'm studying. Could you help me, please? E uma última coisa em cima desse assunto, padre, é o seguinte. Você falando aí, e eu me lembrei que você é praticante de atividade física, eu também gosto de... Eu não sei se o senhor faz necessariamente crossfit, mas eu gosto muito de fazer crossfit. E uma vez, tudo isso que você está conversando, caiu a minha ficha da vaidade. Eu comecei a me pegar desmotivado a ir para o cross. E eu comecei a investigar dentro de mim a raiz daquele desânimo. E eu fui encontrar a vaidade. Tinham algumas pessoas que treinavam comigo que eram muito melhores do que eu. Mais avançados, né? E aquilo estava me deixando, né? E aí eu preguei uma peça no meu ego, que eu falo para os meus alunos tentarem pregar peça no ego deles. Eu comecei a pegar menos peso do que eu conseguia. E eu meio que olhei no espelho e falei assim... Eu olhei no espelho e falei para minha vaidade: você vai me deixar livre por bem ou por mal. E quanto mais você tentar me atrapalhar, eu vou tirando peso até ficar só com a barra. E teve um dia, nessa minha luta contra a minha própria vaidade, que eu peguei só a barra e o coach me deu um esporro e falou assim: você tá ficando doido? Você vai pegar só a barra? Mas eu estava num processo pessoal de vencer o meu inimigo número 1 naquele momento, que era justamente a vergonha do que os outros estavam achando do que eu estava fazendo. Então, sensacional, fenomenal, tudo isso que o senhor falou pra gente. Sabe o que é interessante? Às vezes nós pensamos que o nosso problema, a nossa dificuldade é aprender inglês. E não é não. A nossa dificuldade é pessoal em outras áreas também. É a nossa incapacidade de reconhecer os nossos limites, é a nossa incapacidade de passar vergonha em público, é a vaidade que não nos permite ser inferior aos outros. E por causa disso, a gente perde muita oportunidade na vida. Então, às vezes é importante, você que nos assiste, que talvez também esteja neste momento de vida em que você sente que você tem dificuldade de aprender inglês, como eu tantas vezes já senti também. O que às vezes nos segura não é a questão do inglês em si, mas são outras questões que estão dentro de nós mal resolvidas. Inclusive a tal vaidade, que é horrível, que é a pior de todas, que inclusive está hoje em todas as redes sociais, daquele casal que foi surpreendido não, os profissionais lá no Rio de Janeiro estavam fazendo o trabalho deles. Os fiscais da vigilância sanitária identificando as pessoas que não estavam cumprindo as regras neste momento de pandemia, que é um momento difícil. E aí aquela senhora, porque o profissional chamou ele de cidadão, ela não, cidadão não. Ele é um engenheiro civil. Tá? Então, de alguma forma, todos nós precisamos ser curados dessa coisa de que quando nós somos surpreendidos em ser chamados a atenção de alguém, qual que é o nosso primeiro movimento? Buscar um pontinho da nossa vaidade que nos faça nos sentir pelo menos melhores. Olha, eu estou erradíssimo aqui, mas eu não suporto estar errado. E eu não aguento você me chamar de cidadão. Então eu quero ter alguma vaidade nesse momento para contornar minha vergonha. Seria tão mais humano, seria tão mais bonito da parte daquela menina, da parte daquele senhor que estavam surpreendidos e dizer: o senhor está coberto de razão.
parabéns pelo seu trabalho. Nós estamos aqui, estamos nos divertindo e a gente se esqueceu de que o mundo não está tão feliz agora neste momento. Que existem muitas pessoas que estão doentes e que muitas pessoas poderão adoecer por causa da nossa irresponsabilidade. Estou aqui agora colocando a minha máscara. Muito obrigado por ter me ajudado a entender que eu estava errado. Parabéns pelo seu trabalho. Essa seria a postura de quem, de alguma forma, está querendo ser uma pessoa melhor. Concorda comigo? Porque eu também posso errar, Luiz Felipe. Eu tenho pavor de ficar olhando para os outros, julgar pedra e dizer, ah, que coisa horrorosa, que gente escrota. Não, eu também. Se eu não cuido da minha vaidade, quando eu sou surpreendido em alguma coisa que eu estou fazendo errado, eu arrumo 1000 justificativos para o outro não chamar a minha atenção. Fenomenal. Então, ao invés de eu ficar jogando pedra naquele casal, eu fico pensando como eu reagiria. E, às vezes, também me envergonho de pensar que talvez eu também pudesse ter uma atitude horrorosa daquela. Porque essa é a pior vaidade que nós podemos ter na vida. Quando a gente se sente melhor que alguém. Não existe isso. Você é fluente em inglês, mas você não é melhor que ninguém por causa disso. E aquele que se sente inferior porque não sabe falar inglês, se um dia ele arrancar essa vaidade e dizer, olha, eu também posso aprender, eu não sei nada, ele pode se tornar fluente também um dia. O conhecimento ele é possível para todos nós. Ah, mas eu sou menos inteligente que você. Não significa que você não possa aprender. Significa que talvez você precisará um pouco mais de tempo do que o outro. Se você tem mais habilidade que eu para falar uma língua, e a gente sabe que existem inteligências mais aptas para a fluência de idiomas, maravilha, você tem essa fluência, eu não tenho. Você tem essa facilidade, eu não tenho. Se você precisa andar 10 quilômetros, eu ando 20, mas vou chegar lá no mesmo lugar que você. Fenomenal. Fenomenal, fenomenal. E, gente, o que o padre falou vale para os dois lados. Porque, padre, muita gente endeusa os nativos. Quando eu falo nativo de inglês, americano, britânico. E trava quando encontra um nativo, porque ele está... do mesmo jeito que ele travaria se ele encontrasse Deus, Jesus, ou talvez algumas pessoas. Meu Deus, se eu encontrar... Aí ia ser pior, porque ia ter que falar em aramaico com Jesus. Então, do mesmo jeito que você que é fluente não é melhor, quem é fluente também não é melhor que você. Não precisa ter medo. Essa pessoa não é maior que você, não é melhor do que você. Não precisa olhar para ela assim, meu Deus, é um americano. Não. Padre, você comentou sobre a questão da pandemia. Eu queria aproveitar esse gancho. E dois ganchos que você deu. Jesus e a pandemia. Na época de Jesus, o grego, o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento foram escritos em grego, porque o grego era a língua predominante do mundo naquela época, e a Bíblia, para ser disseminada, precisava ter sido o Novo Testamento em grego. O mundo hoje tem outra língua, que é o inglês. Como é que o senhor enxerga a importância, você até brincou que quer aprender inglês, que ainda não é fluente, como é que você enxerga esse novo cenário pós-pandemia, a importância que você acha que o inglês vai ficar mais importante, vai ficar menos? Você tem alguma visão, alguma opinião sobre esse assunto? Olha, eu lamento muito que nós já não temos a instrução em inglês desde a nossa primeira escolarização. Diferente de uma criança que é colocada num colégio em inglês, num colégio americano, como as escolas de São Paulo, em que as crianças já são escolarizadas. Eu tenho filhos de amigos meus que são escolarizados em inglês. É muito mais fácil quando nós somos mais jovens. Quando nós somos... Ensinar a língua a uma criança é muito mais fácil. E eu lamento muito que nós não tenhamos aí, como em outras culturas, essa riqueza de falar 2, 3 línguas a mais que a língua original. Eu sempre interpretei na minha formação acadêmica um empobrecimento nela, o fato de eu não falar inglês. Estudei inglês quando fiz mestrado, precisei fazer a prova de inglês, era um inglês técnico, era um jargão, né, muito próprio. Da mesma forma, quando eu vou estudar a Sagrada Escritura, eu preciso saber grego, eu preciso saber um pouco de hebraico, eu preciso saber um pouco de aramaico. Claro, sabendo hebraico e grego já fica mais fácil para ter o contato com a Sagrada Escritura naqueles que estudam cientificamente. Mas nós, que hoje somos contemporâneos, a gente vai ligar o celular, a gente está cheio de palavras em inglês,
para comandos que são feitos por brasileiros. Pessoas que vão acionar os comandos ali em português, mas está escrito em inglês. Eu sempre defendi a cultura, Felipe. Eu acho que todo e qualquer conhecimento que o ser humano puder acumular é bom. Porque isso o ladrão não leva. Um ladrão pode entrar na minha casa e levar tudo que tem, mas ele não leva a minha mente, não leva o que eu sei, não leva o que eu aprendi, não leva o que eu amei. Então, tudo que é conhecimento é importante a gente ter. Eu motivei muito as pessoas nesse tempo de pandemia. Vai estudar a língua que você sempre quis estudar. Você acha que eu não peguei o meu Rosetta Stone aqui também para dar uma desenferrujada? Pelo menos para tentar lembrar alguma coisa. Eu sou melhor no espanhol. Porque os autores que eu estudei para o meu mestrado eram todos galegos. Então, eu tive mais contato com a língua espanhola durante o mestrado que necessariamente com o inglês. O inglês foi mais mesmo para passar no mestrado. E depois não usei mais. Eu sinto falta de falar inglês porque eu viajo muito e eu me deparo com muitas situações em que eu volto a ser aquela criança que balbucia. E é muito desconfortável. Para um comunicador como eu sou, num determinado momento da minha vida, a palavra que é tão importante para mim, eu não tê-la em outra língua, em outro idioma, para me fazer compreender, para reivindicar um direito. Quantas vezes na minha vida eu estava ali sendo injustiçado com uma decisão que havia tomado ou na companhia aérea ou no hotel, e eu não tinha condições de argumentar. Então eu acho que isso é um empobrecimento que a gente não se perdoa. Então eu não tenho dúvida de que o inglês, em qualquer situação, sabê-lo falar, sabê-lo ler, é muito importante para nós. Fenomenal, fenomenal. Padre, e para a gente fechar nosso bate-papo, que por sinal foi muito, muito, muito bom, eu queria... Você acabou de comentar isso. A gente está vivendo um dos piores momentos da nossa história e muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas até se voltando mais para Deus, né? E eu queria que a gente fechasse você deixando uma mensagem. Muitos que estão assistindo a gente têm um sonho de falar inglês, mas outros têm outros sonhos além, ou também de ser fluente em inglês, mas tem outro sonho ou outras coisas mais urgentes. Enfim, deixa uma mensagem de esperança, de fé, e para todo mundo que está assistindo a gente nessa noite. Olha, o conceito de esperança que faz sentido para mim é a esperança operante. Isso é, eu construo aquilo que eu espero. Acho que a maneira mais honesta de esperar por alguma coisa é trabalhando e construindo pela espera. Então, vamos aproveitar esse tempo livre que nós estamos tendo. Você que ainda está com condições de ficar em casa, que ainda está podendo escolher ficar em casa. Ah, mas agora eu perdi o emprego, padre. Não vamos nos desesperar, não. O mundo todo está passando pela fase, não é só você. Hoje são milhares de pessoas que estão passando por essa dificuldade. Mas no momento em que nós estamos em dificuldades e privados de muitas coisas, se a gente prestar atenção, existem muitas janelas de oportunidade se abrindo para nós agora. E eu acredito que estudar neste momento é fundamental. A gente ter um tempo privilegiado de aperfeiçoamento daquilo que a gente já sabe, mas pode melhorar. É isso que eu tenho desejado muito, Felipe André. Eu tenho pedido muito a Deus a graça de não perder tempo com aquilo que só vai piorar o meu estado emocional. Então, hoje, estamos todos com mais facilidade de ficar ansiosos, de ficar mais entristecidos, em alguns casos mais deprimidos, porque é doença. A gente precisa diferenciar tristeza de depressão. Tristeza é a coisa mais normal do mundo, todo mundo tem, depressão não. É o agravamento da tristeza. É aquela tristeza que já virou doença. Então, Felipe, eu tenho pedido muito a Deus a graça de conseguir ficar equilibrado com aquele tempo que eu estou precisando viver. Tá bom, não é como eu gostaria que fosse. Mas tá bom, eu tenho aqui os meus livros, eu tenho muita coisa que eu posso estudar. A internet é um território maravilhoso. A gente traz os professores para dentro de casa. Eu acredito que esse seja a essência do seu trabalho. Chegar até as pessoas por meio das redes sociais e ensiná-las, né? Fazer o papel do pedagogo, vem cá que eu lhe ensino. Segurar na mão, levar a gente. E é isso que eu desejo muito, do fundo do meu coração, que nós tenhamos uma capacidade de hoje perceber
o que na nossa vida pode ser melhor e o que pode ser melhor a partir desse período, o que nós podemos fazer por nós para a gente sair de tudo isso um pouco melhor do que quando a gente entrou. Uau! Esperança operante. É o construir a esperança, é o construir aquilo que eu quero viver, né? É construir aquilo que eu espero. Fenomenal. Padre, nossa, que conceito forte. Esperança operante. Construir aquilo que eu espero, que eu quero viver. Eu quero aproveitar, tudo que você falou se encaixa perfeitamente, uma coincidência santa. Como eu falei no começo da nossa conversa, faz 10 anos que eu ajudo adultos brasileiros a entrarem no grupo dos 5% Fluentes, e tudo que eu aprendi nesses 10 anos eu transformei num documentário que acabou de estrear e é de graça, é online e é gratuito. Então você que está assistindo a gente e quiser colocar agora em prática o conselho do padre, eu vou começar a Esperança Operante agora, eu vou aproveitar esse tempo para construir o que eu quero viver e para estudar. Você tem um documentário novinho, 100% em folha, que acabou de estrear. É só ir no meu perfil, apertar o link, você pode começar agora, 100% online, gratuito. Padre, muito obrigado por essa conversa, foi maravilhoso. Eu que agradeço. E até a próxima. Obrigado mesmo, tá? Vai me ensinar inglês então, hein? Fechou, combinado. Meu novo aluno. Obrigado, Felipe. Prazer enorme. Beijo, meu povo. Obrigado pela companhia. Valeu! Gente, então é isso. Brigadão. Quem quiser, aqui no link do meu perfil, tá? Aqui no meu perfil, Felipe André Inglês, você tem, só apertar no link da bio, link do perfil, você pode começar agora a colocar em prática o conselho do Padre Fábio de Mello, Esperança Operante, construir o futuro que você quer viver, começando agora a estudar inglês de forma online e gratuita com o documentário Os 5% Fluentes. Beijo no seu coração, Deus abençoe.